E sejam muito bem-vindos à nossa primeira Game Live aqui na Twitch TV. Essa é a primeira na Twitch, né? É a segunda GeoGame Live, mas é a primeira na Twitch. A primeira versão foi lá no YouTube, ok? E aí eu vou salvar também essa transmissão aqui para que a gente possa ter a exibição também no YouTube depois, certo? Quem tá aí no presente, tá ouvindo direito? Tá tudo ok? Tá ouvindo direitinho? Tá sendo bem transmitido aí? Como é que tá? Esse aqui. Eu sou muito ruim no jogo e não ganho essas coisas boas. Beleza, então galera, vamos então sem mais delongas, né? Tudo safe, né? Então um salve aí para todos que estão presentes. Certo? Espero que venham mais pessoas para que a gente possa... Como é a produção? Pode, vai lá. Ok? Então, a primeira coisa, né? Qual é a relação que isso aqui tem com a antropogeografia, né? Então, eu vou explicar aqui os conceitos da antropogeografia para que a gente possa entender. Bora, Luca! Beleza? Galera, é o seguinte. Sim, Cauã! Bora, Cauã! Beleza? Então, galera, é o seguinte, o que seria antropogeografia, né? Sempre que tiver o termo antropo, ele está falando de algo relacionado à pessoa, né? Ao ser humano. Então, a antropogeografia é a geografia do ser humano. Ela foi criada por Friedrich Hatzel, certo? Friedrich Hatzel. Bora, Guilherme, firmeza? E Friedrich Hatzel, ele vai criar esses conceitos a partir de toda uma leva que surgiu da ciência voltada a partir do evolucionismo de Charles Darwin, né? Então, Friedrich Hatzel, geógrafo alemão, vai criar a antropogeografia e a chamada geografia política. A partir disso, cria-se todo um estudo que vai levar à geopolítica e à geografia da guerra. A antropogeografia, né, ele vai ter como princípio estudar o ser humano, né? E com as ideias de Darwin, ele vai explicar que cada ser humano vai ser adaptado também às condições ambientais, né? Ou seja, o meio vai influenciar o ser humano, ok? E a partir disso, é claro, você vai ter o chamado espaço vital, né? A ideia depois chamado de espaço vital definido tanto por Friedrich Hatzel como também pelo Vidal de la Blache, um geógrafo francês, né, que vai seguir as ideias logo em seguida de Friedrich Hatzel. E essas ideias elas vão ser bastante distorcidas. Por quê? Essas ideias vão ser distorcidas exatamente para que eles consigam o apoio de que os países precisam se expandir, né? Eu sempre dou uma dica quando vocês quiserem saber um pouquinho sobre isso, vocês digitem Leo Hitler e assistam no YouTube um vídeo de 2 minutinhos fazendo um breve resumo sobre a Segunda Guerra Mundial, onde Hitler é uma criança dentro da escola e ele disputa as cadeiras da sala de aula, dizendo que aquelas cadeiras são vitais para ele, né? Ele precisa expandir o seu espaço, né? Então, vamos ver se ficou claro isso aí, né? Então, a antropogeografia vai ser uma geografia criada por Friedrich Hatzel já no final do século XIX, certo? Exatamente como forma de dizer o seguinte: o ser humano ele vai ser modificado pelo espaço, certo? Então, por exemplo, pegando aqui o jogo, né? Você vê que tem humanoides, né? Desengonçados, totalmente desengonçados aqui, é claro, para fazer a graça do jogo. Eu sou péssimo. E eu sou muito ruim desse jogo, meu Deus do céu. E aí o seguinte, daqui a pouco eu vou explicar o porquê que esse jogo foi escolhido e esse assunto foi escolhido para esse jogo. Vou terminar de explicar aqui sobre a antropogeografia. E na antropogeografia ele vai defender o seguinte: pá, que drible, hein? Então sai à frente, caninga. Olha o drible. Aí, mano. Olha só, isso é um mestre do jogo. Ai, eu não sou nojento. Ai, tem uma onda aqui. Dancinha, dancinha. Não tem dancinha não? Não, deixa pra lá.
certo? Então, a partir disso, você começa a perceber, eles começam a dizer o seguinte, que os povos que vivem em regiões mais quentes, eles não vão ter capacidades de desenvolver o lado intelectual, né? Tipo calor e pro player, boy. Confia. Então é o seguinte, segundo a antropogeografia e os estudos evolucionistas dizem que os seres humanos nascidos em áreas tropicais e áreas desérticas, eles teriam o seu corpo, sua biologia adaptada ao trabalho mais físico, né? Porque o calor vai permitir que ele se movimente, que ele circule, entre outros fatores. Enquanto que as pessoas, né, nascidas em ambientes temperados, eles, devido ao frio e isolamento do frio, eles vão ter que trabalhar menos. Né? Estou melão laranja, melão não, né? Então, o que é que vai acontecer? Como eles vão ter que viver no frio, sai. Yes, sai no chão. Opa, aqui acerola, banana. Então, a partir disso, eles começam a criar a ideia do seguinte: já que as pessoas que vivem no frio não podem trabalhar, eles vão desenvolver o lado intelectual, logo eles são mais inteligentes, certo? E isso vai fazer a defender a ideia. Eita, eu tô no espaço certo, não sei. Quase que eu caio, velho. Eita. É porque eu tô tentando explicar e prestar atenção ao mesmo tempo. Não dá pra explicar e prestar atenção ao mesmo tempo. Eu tô na banana, acerola, uva, laranja. Acerola, uva, laranja, banana. Caqui, laranja. Opa, uva. Aqui. Sai. Sai. Os caras querendo me empurrar, velho. Bando de traidores. Sai daqui. Então o que vai acontecer, né? Pronto, aqui foi um exemplo de espaço vital. A disputa pelo espaço levou à guerra, certo? Esse mapa explica muito bem esse conceito, certo? Porque quando você defende que existe um espaço vital, cada nação começa a dizer o seguinte: qual é o meu espaço vital, né? E aí eles vão começar a brigar pelos espaços que são vitais. E o que seriam os espaços vitais? Espaços que iriam fornecer melhores matérias-primas, que teriam condições de expandir, de instalar suas indústrias, e que pudesse, claro, gerar um grande mercado consumidor. Aqui nós vamos ter, por exemplo, um exemplo de como o espaço vital e a briga por recursos vai funcionar, certo? Então você vai ver que existem times que vão brigar por recursos, outros que vão tentar roubar os recursos, né? Por exemplo, aqui ó, eu vou tentar defender o meu. Sai daqui, pronto, segurei o carinha aqui, ó. Vai não, sai. Sai, você é do meu espaço vital, sai. Sai, sacanagem. Você vai pra cá. Pronto, então essa galerinha aqui ó, fez o que? Colocou no seu espaço vital que... Olha aí, pro player, pai. Confia. Droga. Isso. Pulo na hora certa. Sai. Olha, você tá roubando pro outro. Sai, eu sou muito ruim, velho. Então é o seguinte. Todas essas ideias de espaço vital e de que uma nação é mais evoluída que a outra vai fazer com que os povos busquem dominar territórios e civilizações que são consideradas menos evoluídas, como por exemplo povos africanos que na visão dos europeus eram menos evoluídos, eram povos bárbaros e atrasados, que... Como é que eu posso dizer aqui? Explicar de uma forma mais atrativa. Estão roubando o meu tesouro aqui. Volta aqui. Isso, valeu, time. Pronto, amarelo excluído. 12, não, deixa aí. Eita, somos o que vai ser perdido. Tira do amarelo. Então, a partir disso, você vai ter o que, né? Você vai ter a ideia do seguinte: eu tenho que roubar
dos outros povos, eu tenho que tirar esses recursos. E qual é o discurso que eu vou utilizar para que eu possa invadir esses territórios? De que o que eles têm a oferecer é necessário e vital para mim. Em troca, eu vou levar a civilização. Algumas dessas expansões, elas levaram um processo mais, vamos dizer assim, amigável, como foi o caso do Japão, né? Amigável no sentido de não haver guerras entre eles, mas haver mais uma guerra interna, como foi a questão da cultura samurai e a mudança que ocorreu durante todo o período da era Meiji. Já, por exemplo, dentro da Europa, você vai gerar conflitos, certo? Vai gerar conflitos. Aqui eu vou ter que proteger o que é vital pra mim, né? Deixa eu com minha caldinha aqui, socorro. Sai, troço. O cara me roubar, socorro. Ai, não, droga. Na hora que eu fui abrir a boca pra explicar aqui, o cara me roubou. Então o que é que vai acontecer, né? É exatamente isso que vai acontecer no mundo. Tá bom? A galera vai simplesmente começar a querer roubar recursos que são considerados importantes. Ha, saia daqui. E eu dei uma de Alemanha aqui, Estados Unidos, opa! Tentei roubar o outro, fui roubado. Então, espero que tenha ficado claro essa parte sobre espaço vital e a ideia. Sai, peguei o cara, velho. Eu não ativou. Chega, seus ladrões, malditos. Você não tem, você não é importante pra mim. Pessoas importantes é preço. O destino me colocou. Certo? Então você vai ter vários discursos diferentes, como o Destino Manifesto, que é levar a civilização mais moderna para outros lugares. Bora, Lucas, beleza? Seja bem-vindo. Tô tentando explicar aqui, mas não dá, gente. É muita informação dentro do jogo, é muita informação também para estar explicando, certo? Mas daqui a pouco eu vou explicar o que é que tem dentro disso aqui, né? Dentro do jogo a gente consegue ver a ideia de recurso, briga por recursos, briga por espaço vital, como é o caso lá de você cair, brigar ali pelo espaço que tem o que é o correto e tudo mais, certo? E essas brigas por esses determinados territórios, Destino Manifesto, Doutrina Monroe e tudo mais, ele vai culminar, né? São resultados do imperialismo, e dentro do imperialismo você vai levar a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai causar fortes, como podemos dizer, fortes danos às nações como a Alemanha, Itália, né? O chamado a Tríplice Aliança, que eles vão ser considerados os verdadeiros culpados, né, ali de formarem a Primeira Guerra Mundial, causar a Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha começa a resgatar todas essas ideias de espaço vital, de grande nação, e a partir disso ele começa a criar a ideia de nacionalismo, e a partir disso ele vai levar e criar a máquina de guerra que gerou a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso baseado nas ideias de Ratzel lá do final do século XIX. E no início do século XX, né, a partir ali de 1910 até 1935, por aí. Que a partir disso você já tem estabelecido o Estado alemão, você já vai ter estabelecido, então, todo esse processo que culmina, então, no movimento nazista e tudo mais. E aí você deve estar se perguntando, sim, a gente entendeu, espaço vital e tudo mais. E o que mais que a gente pode encaixar dentro desse jogo, dentro desse contexto da antropogeografia, dentro das ideias de Ratzel, do espaço vital? É que os povos que começam a ser considerados inferiores pelos alemães, pela máquina alemã e tudo mais, eles começam a ser concentrados em campos de concentração. Então você começa a criar a ideia de quais são os povos considerados inferiores. Por exemplo, os povos africanos. Eles, segundo a ideologia dessa geografia antropomorfizada, dessa geografia da guerra alemã, ele vai defender de que povos da África precisam ser civilizados. Eles serão explorados exatamente pensando na ideia de serem inferiores. Beleza? Então aqui, por exemplo, nesse início, podemos dizer que é um campo de concentração.
e que as atividades e as barreiras colocadas e impostas para as pessoas presas dentro do campo de concentração é que iriam eliminando eles aos poucos. Por exemplo, inicialmente, crianças e idosos eram eliminados. Ah, passei. Saiam. Só no peixinho aqui, pai. Simbora. Ah, passei. Sou fera aqui, pai. Ah, maldito. Certo? Grande Bruno. Então o que é que vai acontecer? Opa, é nóis. Momentos finais. Vou conseguir minha liberdade aqui nesse campo que você trouxe. Ganhei, rapaz. Já na rodada anterior aqui eu cheguei até a terceira fase e perdi na terceira fase. Certo? Então, por exemplo, os primeiros eliminados eram quem? Idosos e crianças. Por quê? Porque eles não tinham grandes capacidades de força trabalhista. Né? Mas quem eram os presos do campo de concentração? A gente sempre fala dos judeus, né? Ah, porque os judeus, isso, aquilo, outro. Mas você teve, por exemplo, negros, ciganos, homossexuais, outros povos menores que não eram ou que tinham ligações com a raça ariana. Outra dica para você que está com o final de semana livre é que você procure, pelo menos, observar aí o mapa da série chamada O Homem do Castelo Alto, né? The Man in the High Castle, ou pelo menos assistir. E você vai perceber que o mundo, né, distópico, o mundo distópico que existe naquela série, vai ser separado exatamente entre as nações do eixo, né? Por exemplo, o Império Japonês, o Império Italiano, que vai formar o chamado Império Romano. Epa, vou me dar mal, velho, aqui não, vou dar. Ok? Professor, que tal fazer assim? Se não ganhar nenhuma nessa live, dá um ponto para todo mundo, meu amigo. Poderia até fazer. Qual é o problema? É que eu não sei quem. Vocês estão com os nicks de vocês das tweets, mas eu não sei quem são vocês na vida real, certo? Mas vocês poderiam fazer, por exemplo, perguntas interessantes, e que se fossem ser respondidas erradas aqui, claro que dentro do assunto, né, fossem respondidas erradas, aí a gente poderia pensar nessas compensações ou pagar uma prenda, né? Porque eu não tenho a câmera aqui, né? Eu teria de ter a PS4 500, aí eu não tenho, né? Mas aí futuramente estou pensando em obter, e aí a gente pode fazer essas prendas. No computador não roda, porque eu não uso computador, uso só notebook, e meu computador for rodar isso aqui, né? Meu notebook for rodar esse jogo aqui, ele explode. Ah, meu Deus do céu, eu quero olhar aqui o chat, não dá, velho. Na média aí, na média não, na média é covardia, velho. Dá ponto na média é covardia. Principalmente com um joguinho aqui que eu sou ruim. Aí não pode. Mas a gente pode fazer os desafios mensais aqui. Fechar com algum grupo de alunos aqui. Eu tô pensando em estabelecer as lives no seguinte: nas quartas e sextas, mais ou menos nesse horário aí, 8 horas da noite e tudo mais, né? Fazer uma chamada, por exemplo, quem danado é Thiago VP, eu não sei quem é Thiago. Por exemplo, Lucas Teixeira. Lucas Teixeira acho que é nono ano. Fala Arthur. Arthur acho que é do sexto. Quase certeza que é Arthur é do sexto. Arthur é do sexto ano. Thiago Vieira. Arthur Felipe do sétimo é. Bora Arthur! O fã aí, nosso fã aí. Thiago Vieira. Thiago Vieira do nono não, velho. Eu acho que tem. Quem é do nono ano aí? Por favor, avisa aí quem é do nono ano. Thiago Vieira nono A, beleza. Bruno, nono B. Bruno imaginei que era do nono. Eu imaginava já que era Bruno do nono B. Bora, time! Olha só, nos campos de concentração, por exemplo, tinha muito essa ideia de trabalho em equipe, né? E à medida que as pessoas fossem ficando doentes, elas eram, por exemplo, excluídas, elas eram literalmente descartadas, né? Experimentos científicos, por exemplo, eles também eram feitos com os prisioneiros. Por exemplo, campos de concentração japoneses foram criados na China, né, para prender chineses para que fossem desenvolvidos, por exemplo, armas biológicas, né? Por quê? Porque para os japoneses a China era um desses territórios considerados inferiores e que a China era o espaço vital do Japão, já que o Japão era uma pequena ilha, beleza? Aí lá vem um amarelinho aqui atrapalhar, sai daqui, isso nojo. Ah, gol! É nóis! Lucas Teixeira, nono B, bora Lucas!
Beleza? Mas, gente, ó, tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, principalmente pra galera do 9º ano, vai ajudar muito vocês a entender as questões que vocês vão ver em História para a Segunda Guerra Mundial e as questões também de Geografia que a gente vai estudar. A ideia do espaço vital muda a geografia no mundo, entendeu? Os espaços, por exemplo, desde o imperialismo, né? E aí é importante, anotem essas dicas aí para vocês. Espaço vital. E que vocês anotem a doutrina Monroe, o imperialismo, certo? Porque são reflexos desse espaço vital. No caso, por exemplo, o pessoal do 7º ano, né? Toda essa ideia de espaço vital, por exemplo, ela não era defendida por todos os povos, né? Nem todos os povos aceitavam o que estava acontecendo ali. Velho, o que eu vou fazer aqui sem não cair? Tinha esquecido. E aí as pessoas que não defendiam esses espaços, eles começaram a fazer o quê? Migrar. O Brasil começa a receber muitos imigrantes, né? A partir do início do século XX, 1900, principalmente 1920 e durante essa chamada Segunda Guerra Mundial. Exatamente por quê? Porque eles queriam fugir dessas ideias loucas, né? Eles consideravam essas ideias absurdas. Então eles queriam fugir. Tipo, não, eu vou ficar nessa loucura não. O próprio Brasil oferecia um espaço vital a ele. Tipo, ei, tu quer produzir café? Quer produzir soja? Vem pra cá, velho. Tem café aqui, tem soja. Né? Pega a questão relacionado ao que a gente está aprendendo de concursos militares. Tranquilo, anotado. Vou pesquisar, viu, Lucas Teixeira? Pode deixar que eu vou pesquisar isso aí, certo? Até porque a geopolítica... Ah, morri! A geopolítica é uma das coisas muito exploradas em concursos militares, principalmente essas ideias de Hatzel, porque a raiz da geografia política está em Hatzel. Certo? Porque é o seguinte, o que é a geografia política? É a geografia que envolve poder e espaço. Então, por exemplo, a ideia de nação brasileira. O que é vital para o Brasil? Por exemplo, a Amazônia é vital para o Brasil. A Amazônia é nacional. Então, quando você tem países que brigam pela Amazônia, você vai ter a briga de interesses. O que é que esses outros países querem com a Amazônia, né? E são questões complexas. Assim, claro, que comigo a gente tenta, né? Colégio Naval, pronto, Colégio Naval, ele estuda muito a questão, por exemplo, a questão das águas nacionais, a relação que existe entre os países, a ameaça, essa soberania. Tutuzinho Garcia, eu acho que é do 6º ano, né? Tá bugado aí no chat, viu, velho? AFA... Rapaz, eu não sei se a AFA chega a estudar. Você me dá uma boa dica, viu, Lucas Teixeira? Eu vou dar uma olhada aí nesses concursos militares, velho, e dar uma pesquisada. Vou dar uma olhada, porque eu realmente nunca tinha parado para perceber sobre isso, sobre a ideia da militarização. Por exemplo, o meu personagem aí, o meu avatar aqui na PS4 é o Sledge, que é um cara das forças britânicas, né? Ele faz parte do SAS, que é o Special Air Force, Special Air Force, alguma coisinha que eu esqueci agora, né? Que é tipo a tropa de elite dos britânicos, né? Que principalmente lutaram aí na Segunda Guerra Mundial. Isso, a SpaceX tem o P, depois do P eu acho que é o X, né? Isso, História e Geografia cai muito na SpaceX. História e Geografia cai muito. Eu lembro de uma prova que eu fiz da SpaceX. É uma boa prova, uma prova muito bem elaborada. E você tem que ter certeza. Para quem estuda bem, né? Estuda bem, dá para fazer uma boa prova sim. O Nordeste aprova muito, muito. Pessoas na AFA e na SpaceX. Prova muito. Principalmente com estudos relacionados à geopolítica. Né? Estudos da geopolítica. Olha, só para vocês terem ideia, a geopolítica, ela estuda até mesmo a economia geopolítica é importante. Por exemplo, a soja, né? Por que a soja ela foi tão explorada no Brasil? Quando os imigrantes japoneses vêm para o Brasil, eles trazem consigo a soja. A soja é uma cultura japonesa. Se você for ver, a maior parte das comidas japonesas, elas são à base de soja. Você tem o shoyu, que é o molho mais conhecido por todos. Ele é a partir de soja. Você tem, deixa eu ver aqui, o tofu, que é um queijo. Pode, deve ser muito estranho o tofu, nunca provei. Certo? Se alguém quiser me presentear aí depois com tofu, certo? O tofu, ele é um queijo a partir de soja, né? Ele é um queijo feito a partir da proteína de soja. Você tem
tipo, eles fazem tipo uma calda a partir de um molho que eu esqueci agora, que é um molho japonês. É uma pasta, eu esqueci agora o nome dessa pasta, certo? Miso, o pessoal faz miso. Dica pro IFRN, gente, por exemplo, para você utilizar essas ideias que eu coloquei aqui, normalmente são para provas que falam sobre ideia de soberania nacional. Então, por exemplo, Amazônia, por exemplo, uma redação que fale sobre a questão da Amazônia e Pantanal. É totalmente a ideia de recurso nacional e soberania nacional, né? Porque é o seguinte, tanto na Amazônia como no Pantanal você tem recursos naturais e você certo? E você tem a ideia de preservar o meio ambiente. O Exército Nacional ele trabalha muito com a preservação do meio ambiente, por exemplo, eles trabalham muito na Amazônia, né? Atualmente ele está tendo um conflito aí de interesses relacionados a uma política mais da agropecuária, né? Uma política da agropecuária aí que vem atrapalhando muito esses interesses. E o Exército ele tem que defender os interesses políticos, isso é fato, certo? Então vamos ver aqui, ao entrar na sala de aula, a professora... O que, Tutuzinho? Não entendi, foi nada, velho. Eu vou ignorar isso aí. Bora, colonizador 77. Esse aqui já veio com espírito geopolítico aqui totalmente. Eu dei mal ali naquele mapa, velho. Eu pensei que tava reinando ali e caí, velho. Rafael colonizador. Esse é o que? Rafael Gomes? Ou Elaete? Rafael Gomes. Bem Rafael Gomes. Aqui não vai colonizar não, velho. Porque aqui esse espaço é o meu espaço vital, velho. Então aqui quem domina sou eu. Quem reina aqui sou eu, velho. Beleza? Normalmente os jogos que eles representam melhor a geopolítica são jogos que estão relacionados a, por exemplo, jogos de estratégia. Jogos de estratégia eles foram criados a partir exatamente dessa ideia de geopolítica, né? Por exemplo, vou passar aqui umas dicas até para eu poder encerrar, porque eu marquei de ser meia hora, né? Deixa eu passar aqui algumas dicas para vocês. Por exemplo, Civilization, acho que eu não tenho Civilization aqui. Por exemplo, Destiny, a história dele tem a ver com... cadê? Tô aqui, né? Então, por exemplo, você tem Destiny, você tem Civilization, você tem... deixa eu lembrar aqui, vários jogos de guerra, né? Vários jogos de guerra que refletem isso. O próprio xadrez, ele foi criado baseado no estudo de guerra da época medieval, né? Rapaz, eu acho que eu vou jogar, deixa eu terminar aqui, eu vou jogar um R6zinho. Acho que eu vou encerrar aqui, vou abrir um R6. Será que se eu fechar aqui e abrir o R6 lá... Só uma pergunta, quando eu abrir o meu lobbyzinho... Quando eu abri o meu lobby lá da PS4, vocês viram o lobby da PS4 ou ficou aqui no menu do Fall Guys? Acho que ficou aqui no menu do Fall Guys, acho que não mostrou a tela do PS4, né? Mas é o seguinte, eu tô com a outra lista de jogos, acho que ficou aqui na telinha do Fall Guys, né? Acho que vocês não viram a minha tela lá do PS4 não. Mas, eu vou ver se eu estabeleço um calendário, tipo toda quarta e sexta-feira eu colocar isso aí. O que foi, Satozinho? Por que você tá triste, cara? Velho, aí é sacanagem. Você tentou pegar uns RPzinho grátis, né? Aí vai cair em RP grátis, nessa conversa de RP grátis. Brunão, cara, eu tô com o meu Overwatch desinstalado, mas eu vou reinstalar, velho, porque é agradável de jogar Overwatch. Mas aí não atrai tanta gente, a galera não gosta muito, né? Mas aí os próximos jogos possivelmente sejam o Stardew Valley, para falar sobre agricultura, City Skylines, que é pra gente falar sobre urbanização, e... Ixi, velho... Sai, galerinha, essa fase é uma das minhas piores fases. Saiam daqui, meu Deus. Essa aqui é uma das piores fases. Eu odeio essa fase, velho.
Cara, o Hollow Knight eu não tenho aqui, mas eu peguei um jogo de arte, eu acho fenomenal o Hollow Knight. Pra mim um dos melhores Metroidvania já criado. O jogo é lindo, fantástico aquele jogo. E criado por 4 pessoas, velho. O Cuphead, eu sei que eu não vou me dar bem nele, porque é o tipo de jogo que eu me dou mal, tipo Mega Man. Sou péssimo com Mega Man. Nunca fui bom com Mega Man. Era o jogo da minha época lá, que a galera rushava e tipo... Ah, eu terminei em tantas horas, eu consegui fechar rápido o Mega Man e tal. E eu não conseguia fechar rápido. Eu sempre me dava mal em Mega Man. E tipo, Cuphead acho que é bem mais difícil que isso, eu não consigo. Então, no meu PC eu consigo rodar o Hollow Knight. O Hollow Knight eu consigo rodar, mas eu acho que não seria atrativo. Eu acho que eu não consigo fazer uma aula com o Hollow Knight. Não! Traidores do Império Geográfico. Vamos pra cá. Mas deixa eu ver aqui que jogos eu tenho aqui que pode ser legal. Stardew Valley eu comprei por causa da geografia agrária, para eu trabalhar com o 7º ano e também com o 6º ano que a gente vai trabalhar. Rapaz, Ori não tem no PS4, ele é um jogo exclusivo do PlayStation e do PC. Vocês não vão subir aqui não, esses momentos, vem pra cá. Tá vendo? Isso aqui é desigualdade social, o nome disso. A galera quer se manter no nível, mas eles não vão conseguir. Por quê? Porque tem todo mundo que descer para poder subir. Se todo mundo desce, ninguém sobe. E aí vai acontecer dessa forma. Então a galera tem que ceder para conseguir subir. Porque se não subir, velho, olha aí o que é que acontece. Entendeu? E aí você dá de cara no chão, né? Katana Zero tem no PS4? Não tem no PS4 Katana Zero, velho. Mas ele tem no PC. Nunca joguei, me recomendaram muito Katana Zero. E aí eu perdi de novo, né? Mas... me falam muito bem desse jogo. Teve o The Messenger, que tava em promoção e tal. Quase que eu peguei ele, mas eu disse, não, acho que não vou gostar dele, né? Também eu tenho o Code Warzone, gosto. Eu gosto. Code Warzone é muito bom. Code Warzone é muito bom, principalmente a história, velho. Eu queria pegar o Modern. The Witcher 3 tenho, já zerei, tenho que terminar os DLCs, mas eu tive que parar por causa da minha vida, velho. Senão eu tenho que viver lá, né? Não, já joguei. The Witcher realmente foi um dos melhores jogos que eu joguei até hoje. Mas aí não dá pra vocês estarem jogando, viu? Criançada aí com menos de 14, 16 anos, vocês não podem estar jogando. Skyrim não gostei, achei horrível. CSGO gostava, não gosto mais. É muito frenético, é muita bala, é muita coisa, tipo, eu fico meio louco, perdido. E por isso que eu gosto de R6, R6 é top, velho. R6 é top. Estão pedindo aqui para eu divulgar aqui o Twitch aí de Laedson Filho. Então sigam aí Laedson Filho, certo? Meus 14 seguidores aí, a galera tá assistindo aí, certo? Bota aí os Laedson Filho. Qual que vocês também me sigam, certo? Vocês podem me seguir na Twitch aí que eu sigo de volta. Vocês também, sempre que possível, assisto vocês, ok? Então galera, foi bom o papo aqui, certo? Depois eu vou organizar melhor um outro vídeo também para falar da maneira mais organizada, sem ser com jogos. Coloco outros fatos para vocês. Então, resumindo aí, quem quiser saber mais sobre os eventos que culminaram na Primeira e Segunda Guerra Mundial, vocês podem estudar sobre antropogeografia, geografia política, certo? Destino Manifesto, Doutrina Monroe. Leiam sobre isso aí, vai ajudar bastante. E para os concursos, né? No caso, quem for estudar para concurso, joga lá joga lá no Google, né? Dá uma pesquisada aí sobre geografia política, beleza? Dissipation, não joguei Dissipation, beleza? É o que? É um de investigação lá na China. É esse? Não sei se é esse que eu tô pensando. Acho que não, mas tudo bem. Beleza? Então galera, muito obrigado aos que participaram, ok? Vou ver se eu consigo salvar tudo isso aqui
Isso, Deception, isso é um tabuleiro, né? Acho que se eu não me engano é de investigação, né? De crimes lá na China. Eu ainda não joguei, cara, mas já me falaram dele, eu tô ligado. Ok? Galerinha, eu vou encerrar a live aqui. Eu vou ver se eu abro a live ali no Rainbow Six pra dar uma jogadinha no Rainbow Six enquanto vocês vão dando uma olhada. Beleza? Eu vou tentar fazer a transição aqui pra ver se abre lá. Certo? Qualquer coisa eu fecho aqui e abro lá. Beleza? Vou abrir lá. Jogar um R6 agora. A próxima live, lá Edson, acredito que seja quarta-feira, mais ou menos nesse horário aqui, umas 8 horas da noite. Beleza? Valeu, galera. Até mais.